E melhorar a qualidade é um desafio hoje que se coloca como condição da própria profissão. A profissão tem aqui um desafio enorme e primeiro, que é fazer do professor um homem de cultura, um agente intelectual no grande sentido da palavra, no sentido de poder promover mudança e de ser encarado como promotor de mudança. Nós tivemos isso e aqui mesmo em Portugal nós perdemos, nós temos vindo a perder e os nossos sindicatos têm muita culpa disso, porque colocaram muitos professores nesta dimensão muito economicista da reatividade e aí o percurso do MEM é efetivamente um percurso do lado de lá do espelho, tendo naturalmente um posicionamento político claro, não separa a política da dimensão epistémica, poderíamos assim dizer, e profissionalizante da exigência da profissão. E é isso que lhe dá a força. Passar deste estatuto, onde de certa forma foram colocados, por razões históricas, para um estatuto, como eu dizia há pouco, de um trabalhador intelectual, de um trabalhador na área da cultura, na área do conhecimento, é uma conquista que só pode ser feita pelos professores. Nenhum governo, esquerda, direita, vai dar essa benesse. Porque essas benesses não são fruto de medidas descendentes, são fruto fundamentalmente de movimentos em que os professores são os sujeitos fundamentais. Daí que nós, no movimento da Escola Moderna, trabalhemos muito esta dimensão da profissão como ato político, ato cultural e com significância social. Sem isso, está sempre ali à espreita o desígnio de funcionário. Está sempre ali à espreita esse apocamento, essa redução do nosso trabalho. E por isso temos de estar muito atentos. Ora, a atenção não é algo que se consiga no plano do ensimismamento. Isto é, não é um problema pessoal, sozinho, eu sozinho não consigo estar atento, entendendo aqui por atenção a compreensão dos fenómenos. Os fenómenos são muito complexos, as sociedades hoje têm níveis de complexificação imensas e, portanto, o ensimismamento, lutar sozinho não tem sentido. Só em grupo, só cooperadamente, só nesta pluralidade de vozes, é que nos podemos ir construindo, reforçando e fazendo a profissão. É uma profissão que está permanentemente em construção. E isso, efetivamente, eu tenho aprendido e devo ao movimento da Escola Moderna. Houve um esforço imenso de teorização, de tentarmos explicitar o que é que nos aconteceu a cada um de nós que nos fez dar este salto, que é um salto epistemológico, é um salto político, é um salto ético. E quando olhamos, nós vimos, isto foi fruto tão simplesmente, quer dizer, tanto, do nosso encontro, da capacidade de pormos em comum o que fazemos, como fazemos, as nossas dificuldades e, simultaneamente, recorrermos aos expoentes em cada momento da cultura, do conhecimento e da política para iluminar o que fazemos, como fazemos, porque fazemos. É este percurso, não tem nada de secreto, é simples, mas no fundo é o percurso que faz com que a história avance. A história avança muitas vezes com uma ou outra pessoa que poderá dar um contributo, estou-me a lembrar do Nelson Mandela, de uma grande figura, mas
para além disso, a história avança fundamentalmente com estes movimentos de cidadania, com esta consciencialização que falava o Paulo Freire e que tem que fazer parte da profissão. E eu sempre me assustou muito, e eu lembro-me desde os primeiros tempos que sou professor, assustou-me muito essa facilidade com que nos tornamos funcionários dos ministérios, ou funcionários das autarquias, ou funcionário da associação, rapidamente, porque a profissão é difícil, de se demitir, de ver a profissão como um espaço, um tempo e um instrumento de mudança social. Isso é poderosíssimo, essa consciência é poderosíssima. Naturalmente que as técnicas são importantes. Nós costumamos dizer no MEM que a pedagogia é fundamentalmente organização. Mas a ideia de organização é muito mais do que a ideia de um espaço bem organizado. A organização aqui tem muito a ver com a dimensão social, sociopolítica, relacional, organização como ambiente, como uma ecologia e uma economia que permite efetivamente ajudar a construir a nossa humanidade. Ecologia aqui como o sítio, mas um sítio que é um espaço em aberto e em mudança e em construção permanente. E economia na lógica mesmo da etimologia da palavra, economia, organização da casa. Como é que organizamos a casa comum? E a casa comum é construída por sujeitos crianças, alunos, aprendizes, sujeitos professores, sujeitos famílias, sujeitos forças vivas da comunidade. Como é que nos organizamos para, em comum, nos fazermos melhores, mais sábios, mais bondosos? No fundo é isto que está em causa. Isto é muito poderoso e é muito, na minha perspectiva, esta radicalidade que o MEM coloca no pensamento sobre a escola e na ação sobre a escola tem toda a pertinência e cada vez mais. Quando eu chego ao movimento, eu já trazia, apesar de tudo, esta consciência política de que a escola, para os mais pobres, sobretudo, é vital. Ela é vital para todos, porque os outros aprendem ali a humanidade. A humanidade aprende-se no encontro, e neste encontro de diferentes. Agora, para os mais pobres, a escola é mesmo vital. E isso eu fui rapidamente encontrar no movimento da escola moderna. O que está em causa é uma nova gramática. E quando falamos de uma nova gramática, falamos de um novo discurso, de uma nova forma de pensar. E é aqui que radica, no fundo, o grande desafio, uma nova forma de pensar a escola. A escola deixar de ser, como tem sido, uma instituição tão sujeita a manipulações, para passar a ser uma instituição cultural, como outras instituições culturais que nós temos nas nossas sociedades e que conseguiram ser espaços de referência marcantes, instituições de investigação, centros de estudos, centros de cultura. A escola tem que ser vista, tem que sair desta dimensão de pequenez, de redução. Falta-nos a profissão, porque a escola só pode dar esses saltos, quase podíamos dizer, essa construção desse outro nível de realidade, esse salto quântico, só poderá dar
com grandes profissionais. E é aí que eu acho que é o grande contributo do movimento da escola moderna. Os grandes desafios contemporâneos, eles têm que estar na escola, senão a escola perde o sentido. Perde completamente o sentido. E cada vez mais nós vemos, infelizmente, e há estudos que o demonstram, que os jovens constroem cada vez mais a sua identidade com referência a valores, a pessoas que são adquiridos fora da escola. A sua identidade é mais marcada pelos heróis ou pelas figuras televisivas ou por, enfim, muito mais do que por o percurso escolar. O percurso escolar corre o risco de ser muito pouco significante na construção da identidade humana. E isso é terrível, porque os melhores tempos da vida dos homens e das mulheres é passado na escola. É um desperdício. É uma escola do dispêndio. E esse tempo extraordinário, esse tempo de turbulência maravilhosa do ser humano, às vezes é tão mal aproveitado. Tão mal aproveitado. É isto que a escola permanentemente tem que pensar. Esta radicalidade de querer ousar mudar o mundo, sabendo que a escola nunca mudou, nunca esteve à frente na mudança do mundo. Nós sabemos isso, mas ter esta dimensão utópica é que nos pode ajudar a reconstruir, a fundar permanentemente e a refundar a profissão. Sem esse pensamento utópico corremos grandes riscos como profissionais. Eu venho de uma família muito pobre e, portanto, fiquei sem pai até logo aos 15 meses de idade, portanto, vivi só com a mãe e uma avó doente, e as dificuldades eram muitas. E isto fez-me entender precocemente que a ascensão social, a possibilidade de intervir no mundo, eu só poderia ter através da escola. Foi a escola que me permitiu sair da pobreza absoluta, porque eu vivia em pobreza absoluta. E se não fosse a escola, poderia haver um golpe de sorte. Mas foi a escola que me permitiu. Eu, como disse, eu venho de uma família muito pobre. E, portanto, eu tinha que ser muito bom aluno. Porque se eu não fosse muito bom aluno, eu não tinha condições, porque tinha bolsas de estudo. Eu continuei a estudar sempre com bolsas. Então, para poder ter bolsa, eu tinha que ser sempre o melhor. E portanto, eu fiz o meu primeiro curso de professor, na altura chamava-se professor primário, depois do secundário, completei o secundário e entrei no magistério, chamávamos assim. O curso eram ainda só 2 anos, era curso médio, não era curso superior. Isto ainda antes da Revolução de 1974. Eu fiz o meu curso entre 70 e 72. Eu fui o melhor aluno, porque eu estudava, empinava, decorava e despejava perante os professores, nos testes, tudo aquilo que eles queriam ouvir. Portanto, eu tenho que dizer que, apesar do meu posicionamento pessoal, eu vivi aqui uma dimensão, quase que eu poderia dizer, um pouco dicotómica, sabendo que não era aquilo, eu sabia que não tinha poder para afrontar aquela escola e que só podia, para continuar a ter a bolsa, ser o melhor aluno, e fui. Mas foi uma má formação, muito má. No entanto, por essa outra dimensão pessoal, eu tinha muito claro para mim que o mais importante era o diálogo com os meus alunos. E tinha pelas crianças, como sempre tive, um grande respeito.
e, como os professores diziam na altura, eu tinha uma grande capacidade de comunicar com os miúdos, e isso é verdade. Eu acabei o magistério e então fui imediatamente convidado para ser professor numa instituição asilar, um asilo, num convento do século XIV, tinha sido um convento beneditino, e aí estavam enclausurados mais de uma centena de miúdos e convidaram-me para ser professor. E eu aceitei imediatamente, porque me identificava muito com o sofrimento desses miúdos. E eu digo que houve duas coisas que foram marcantes na construção da minha profissionalidade. Uma foi efetivamente os 2 anos que eu estive nessa instituição asilar, que era do Estado, era uma instituição pública, tipo orfanato, mas mais do que orfanato, portanto era mesmo um espaço, tinha desde miúdos completamente dependentes do ponto de vista psicológico, motor, mental mesmo, miúdos com deficiências muito profundas, até miúdos com percursos criminais. E durante esses 2 anos foram muito intensos, porque aí sim o meu posicionamento anterior e a minha forma de estar com os miúdos, muito democrática, foi marcante para mim e para eles, de tal forma que eu tive um processo disciplinar pelo diretor, porque ele considerou que eu estava a provocar a revolta naqueles jovens. Marcou-me muito, muito. Eu até conto uma história, é rápida, uma história, porque a gente ia do magistério com aquela bagagem clássica das didáticas. E eu na primeira semana agarrei-me à didática, claro, apesar de tudo, e comecei a falar sobre as árvores, porque o ambiente era marcado por árvores por todo lado, aquilo era no campo, o convento ficava rodeado de árvores. E eles lá me foram ouvindo, enfim, estávamos a conhecer uns aos outros, foram-me ouvindo durante 2, 3 dias a falar das árvores, e o que dá às árvores, e aquela lenga-lenga. E eu lembro perfeitamente que no fim da semana, era uma sexta-feira, eu cheguei na carrinha, porque os professores iam numa carrinha da cidade para lá, e os miúdos vieram todos ter comigo, os meus. Venha cá ver, aquilo que nos ensinou. E levaram-me lá atrás e tinham queimado uma oliveira. Como que a dizerem-me, no fundo, acorda, porque as árvores da tua didática são para nós as árvores da prisão, isto é a nossa prisão. Foi um choque, mas ao mesmo tempo quase que um perceber, realmente era outra coisa que eu tinha que ser, era outra a profissão. Foi um percurso muito interessante. Quando depois saí, entretanto acontece a Revolução. Portanto, eu saí da Casa Pia de Évora, chamava-lhe assim, em 74. Precisamente em abril é a Revolução, eu saí em junho. Porque com o processo disciplinar acabou, eles não me quiseram voltar a contratar. E com a Revolução abriram-se perspectivas interessantes, porque imediatamente as escolas de magistério, como tinham sido até ali o grande espaço do regime, continuaram a ser, só que agora com o novo regime, naturalmente. E quem tomou conta da escola de magistério de Évora, logo a seguir, foi um professor do Partido Comunista Português. E então, apesar de eu ter apenas 2 anos de prática,
Eu era já muito conhecido na cidade pelo trabalho que eu tinha feito com aqueles miúdos e ele convidou-me para eu ir dar aulas no magistério. E eu disse, bem, mas eu ainda sou... Não, venha porque vai ser um novo tempo e queremos-lo cá. Eu lembro-me que não havia programa, não havia nada. Ou o que havia ainda eram os resquícios do antigamente. E, entretanto, tinha acabado de ser publicado um livro do Freinet, que se chamava Para uma Escola do Povo, que eram 2 livros num só, a tradução em português de 2 livros, que eram as invariantes pedagógicas e, se não me engano, os ditos de Mateu, penso que é, ou os conselhos aos pais, agora não me lembro. Eram 2 livros que tinham sido feitos um só e que tinham sido acabados de publicar, que antes não era proibido, por uma escola do povo. E eu peguei no livro e foi essa a minha didática com as minhas alunas durante o meu percurso de magistério. E, ao mesmo tempo, ajudei a organizar o primeiro seminário do movimento da Escola Moderna em Évora. E pronto, portanto, este percurso aconteceu quase em simultâneo. Foi aí, o Sérgio foi a Rosalina, os históricos do movimento, foram em Évora e aí começou pronto, eu entrei imediatamente no movimento e começou um percurso que durou até hoje. Eu, entretanto, depois continuei os estudos. Estudei 3 anos num instituto Costa Ferreira, em Lisboa, onde me especializei em crianças com problemas de comunicação. Depois ganhei uma bolsa de estudo da Fundação Carlos de Gulbenkian e fui para a França, estive em Paris, no Centre International d'Études Pédagogiques de Sèvres, onde tive a orientação do Roger Huberslac, que era um dos grandes da Escola Moderna Francesa, um dos grandes pivôs da Escola Moderna Francesa. Tive 1 ano com ele, a orientar os estudos em Paris. Depois vim para Portugal e integrei com o Sérgio uma experiência muito interessante que se chamaram os serviços de orientação educativa, promovidos pelo Ministério da Educação, que eram serviços de apoio à inovação dos professores. Depois disso fui para a Universidade de Évora, onde fiquei durante cerca de 14 anos a fazer formação de professores e educadores de infância. Porque, apesar de tudo, quer do ponto de vista financeiro, temos que reconhecer que houve um grande esforço, depois da Revolução, de harmonização de salários nos vários níveis da profissão. No fundo, numa perspectiva de democratização, mas também de valorização dos níveis que eram considerados mais baixos, que era a educação de infância e os professores do primeiro ciclo. A educação de infância, que antes do 25 de Abril era praticamente inexistente, nós fizemos um esforço enorme. Neste momento temos uma cobertura de praticamente 95%. Os meninos dos 3 aos 6 anos, praticamente todos estão cobertos pela educação de infância. E a educação de infância, pela sua recente institucionalização, permitiu ser uma porta de entrada da inovação. As universidades investiram muito na formação das educadoras de infância. Correspondeu também
ao grande boom do conhecimento sobre o que é a criança, a criança como ser competente já dentro do ventre materno, as inteligências múltiplas, a importância dos primeiros anos de vida, mesmo as dimensões sociopolíticas do Estatuto da Infância. Portanto, tudo isto aconteceu num momento em que a construção da profissionalidade se estava a fazer. Então nós temos nos educadores de infância, e até no MEM isso se verifica, os educadores de infância uma fonte muito grande de inovação. E por isso há muita gente que quer ser educador de infância e ainda há muita gente que quer ser professor do primeiro ciclo e dos miúdos. Já para os níveis de secundário, aí diminuiu o interesse. Diminuiu o interesse e isso teve a ver também com a incapacidade que as universidades tiveram de inovar a formação, sobretudo nos níveis da formação para as disciplinas, como nós dizemos. As universidades aí não conseguiram. As didáticas universitárias mantêm a camisa de forças das disciplinas. Eu diria assim, hoje o discurso comum que passa como a grande preocupação dos professores é um discurso de desvalorização da profissão, burocratização. Desvalorização, burocratização, estão as duas muito ligadas. E a questão da disciplina. Hoje, nos jornais, na televisão, em todo lado, aparece como o grande problema que os professores enfrentam, o problema da disciplina, o problema da incapacidade de organizar socialmente a escola e os seus alunos. Para nós, claramente, no MEM, o que nos faz feliz é esta força que sentimos de que estamos a mudar e podemos mudar com os nossos alunos e com as famílias dos nossos alunos e com as comunidades, podemos melhorar o mundo. Já comumente, eu acho que os professores dão muita importância, eu acho até isso interessante, sentem-se felizes quando a relação com os alunos é agradável. Falo com muitos professores e esse sentimento de se sentirem bem tem muito a ver como eles se sentem com os alunos. Tenho dificuldade em escutar, por exemplo, um professor sentir-se feliz por ter uma intervenção mais ativa, politicamente mais sustentada na escola. Raramente falam dessa dimensão mais gestionária, mais da governação. Eu gostava que isso acontecesse, porque hoje as nossas escolas estão a sofrer com um problema de governação. A governação está muito burocratizada, a governação continua a ter uma prática muito descendente do Ministério para... O Ministério invade as escolas com normativos, com exigências de atas e mais visto e relatórios e registros. Tenho uma companheira que é professora de secundário e é uma loucura a quantidade de registros, de mapas que têm que preencher em desfavor, em prejuízo da reflexão pedagógica, como as reuniões se transformaram, as reuniões de avaliação, em palavras ocas, palavras de natureza administrativa, e se empobreceu o diálogo entre os pares para tentar perceber como se podem ajudar os alunos. Isso é uma coisa que me preocupa muito, mas que não vejo muitos professores, estou a falar fora do MEM, não vejo muitos professores conscientes disso. Há um discurso, um cansaço,
mas não os vejo em termos da assunção profissional a perceberem onde está o problema. Os agrupamentos em si, como estrutura, são uma estrutura que me parece inteligente. Como estrutura, o problema é a matriz depois de funcionamento que os sustenta. Porque como nós ainda não nos conseguimos desligar desta dimensão macrocéfala e descendente, no fundo os agrupamentos copiam e mantêm uma lógica descendente e hierárquica. Esse é o grande problema, porque o agrupamento como espaço, como território educativo, em interação, em que os vários professores dos vários níveis de ensino, as várias escolas desse território, dialogam entre si para definir políticas que sirvam àquela comunidade, é muito interessante como estrutura. O problema depois é que as estruturas são minadas pelo quadro matricial das relações. E dentro dos agrupamentos, e eu volto a dizer, este Ministério tem muita culpa, tem vindo a sobrevalorizar-se o papel do diretor, e onde existe diretor com uma matriz democrática, as coisas funcionam bem. Onde existe um diretor com uma matriz muito dirigista, as coisas funcionam pessimamente e com um grande nível de conflitualidade. Portanto, o problema não é o agrupamento, se bem que há alguns problemas que se levantam nas grandes cidades com o gigantismo de alguns agrupamentos, onde nós sabemos que para haver um espaço de diálogo e de reflexão, se é uma multidão, isso é impossível. Portanto, há alguma massificação que foi feita por razões economicistas e que contraria o próprio princípio de território que estava subjacente à ideia do agrupamento, que é um conceito interessante, conceito de território. Criar num território, haver um tecido de educação com um diálogo comum, com um projeto complementar, com uma gestão de recursos mais eficaz. É interessante, mas quando se juntam agrupamentos de milhares, já não funciona.